Programa Questão de Ordem está de volta, falando hoje sobre a 5ª Conferência Nacional das Cidades, tratando sobre a reforma urbana. Para isso, estamos recebendo aqui os 2 delegados, representantes aqui do Estado de São Paulo e, claro, da nossa cidade, o vereador Hernani Barreto, do PT, e também o vereador do PMDB, Paulinho do Esporte. No último bloco, falamos sobre a questão dos recursos, né, que são repassados para a cidade. E eu pergunto aos senhores como é feita essa captação de recursos, como é que é feita essa distribuição de recursos? Então, o objetivo do Ministério das Cidades é fazer com que isso seja feito de uma forma mais justa possível, a distribuição dos recursos. Por isso que, criando o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, cria-se também o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano. Mas para ficar mais claro, então, no texto base, nós temos a criação desse sistema instituída através de lei. Por isso que o ministro Aguinaldo Ribeiro assinou uma portaria interministerial, porque vai pegar o Conselho Nacional das Cidades junto com alguns ministérios para fechar esse texto e surgir a lei. Surgindo a lei em 2014, os municípios que não cumprirem a partir de 2015 estarão impedidos de receber recursos. E isso é muito sério, Daniel. Isso é muito sério porque passa por uma reformulação no Pacto Federativo. O que eu quero dizer com isso? Os municípios, eles têm que cumprir aquilo que está na Constituição e aquilo que vai estar previsto na legislação. Porque um problema da minha cidade, até pela conurbação, né, a junção dos municípios, passa a ser um problema seu também. Se eu não faço a drenagem no meu município, num bairro que é colado com o bairro da sua cidade, você vai absorver esse problema também. Então isso é muito sério. Então, por isso que os municípios têm que se adequar para que recebam recursos e poder fazer as benfeitorias, as melhorias dentro do desenvolvimento urbano. E agora, pegando já que é uma preocupação com relação a isso, como é que está a situação de Jacareí e também das suas cidades vizinhas aqui, já que os senhores também são representantes aqui, tanto do Vale do Paraíba como do Litoral Norte. Como é que está a situação de Jacareí dentro desse processo e também das cidades vizinhas? Posso falar? Pode. Tá. Eu acho que, como o Paulinho disse, geograficamente nós estamos numa situação muito confortável. Nós estamos aqui no coração do estado de São Paulo, numa região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, que tem uma riqueza fantástica. E eu posso dizer para você, perto de outros estados, com certeza nós estamos na frente. E trazendo a discussão para Jacareí, nós estamos infinitamente na frente. Jacareí vai passar a ser referência, não só para a nossa região, mas para o país. Como nós dissemos no bloco anterior, 100% de esgoto coletado e tratado, eu acho que talvez no país aí a gente não consiga encher 2 mãos de cidades. Nós estamos falando de mais de 5.500 municípios. Então Jacareí vai poder ser a pioneira nesse quesito, nesse eixo, mas também em termos de habitação, acessibilidade e mobilidade urbana. A gente viu recentemente o prejuízo que se tem numa cidade no porte de Jacareí se ficarmos sem uma ponte, né? Então nós temos que discutir outras alternativas para dar fluidez para o trânsito, né? E poder aí dar uma comodidade para o cidadão. É como se fala, São José dos Campos, todo mundo aqui, principalmente Jacareí, se fala, nossa, São José dos Campos está crescendo muito, Jacareí não está, São José faz de tudo, a forma de trabalho, abre avenidas. Mas vamos pensar, São José é uma região plana, Jacareí é um vale. São José você não vê morro, Jacareí é rodeado de morros. Então, a forma de trabalho é muito grande, Jacareí, como a gente está falando de drenagem, de esgoto, custo, né? saneamento, o custo é o triplo de quem está em plano. Então, para tu analisar um pouquinho mais como que nós já estamos à frente, até mesmo de São José dos Campos, pela comparação que todos fazem. Então, adiantar para todos que Jacareí está um passo à frente até de São José dos Campos, que hoje é o dobro de nossa cidade. Eu acho que essa comparação que o Paulinho fez serve para a gente
pegar São José e tentar comparar com São Paulo. Também é impossível de se fazer. São realidades diferentes, são cidades projetadas de formas diferentes. Jacareí tem mais de 450 quilômetros quadrados de extensão, só que concentrada em 72 quilômetros, que é o seu perímetro urbano. Quer dizer, tem uma possibilidade muito ampla de desenvolvimento, mas o desenvolvimento que nós queremos é com qualidade. Tendo um plano diretor muito bem elaborado, como nós temos, atraindo as empresas, gerando emprego, mas também não deixando de lado o nosso meio ambiente. Isso que é importante. Muito bem. Se os senhores entrarem nessa questão da mobilidade urbana e trânsito, né, que foi um dos assuntos também tratados lá, o que na visão dos senhores, Jacareí precisa fazer, ou já está fazendo, ou que a curto ou a longo prazo vai fazer ou precisa fazer, para que essa seja uma realidade presente na vida também do cidadão jacariense? Então, Jacareí é uma cidade muito antiga. Tudo ficou aglomerado no centro. Jacareí é mais difícil de ser ampliada, como são outras regiões, outras cidades do Vale do Paraíba. Mas Jacareí hoje está no caminho de aumentar, de crescer nas avenidas. Nós hoje temos lá na Nilo Máximo, que está sendo ampliada. Sairá uma avenida que sairá do Jardim Jacinto, interligando o Novo Jacareí. Então, essa é a forma da gente conseguir mudar, conseguir abrir novas avenidas, para aí sim nós pensarmos em trazer a terceira ponte para Jacareí. Porque nós tivemos uma pequena experiência essa semana de ficar com apenas uma ponte. Nós vimos qual é a dificuldade, nós vimos como sofremos com apenas uma ponte. Então, para nós pensarmos na terceira ponte, temos sim que primeiro abrir avenidas, como o Jacareí já está fazendo agora. Até 2016 estaremos com novas grandes avenidas para facilitar assim a mobilidade urbana de nossa cidade. Sim. Agora, uma pergunta aqui, a proposta 7 que foi tratada lá, que trata sobre a questão do transporte público de alta capacidade, que deve ser prioridade. Isso aí todos os municípios do Brasil estão discutindo, né? Porque existe uma cobrança por parte da população, mas pouco até se explica de como vai funcionar, porque todo mundo quer, mas como é que isso de fato funciona? Como tirar isso do papel ou da vontade e transformar isso em realidade? Eu acho que a gente tem que pegar até o exemplo que nós demos aí, comparando Jacareí com São José com São Paulo, cada um com a sua realidade, né? Então, o transporte público coletivo, ele é diferenciado de acordo com o porte do município. Então, a gente viu muito o pessoal de Guarulhos, né, Paulinho, brigando pelo metrô, coisa que não comporta em Jacareí. Não é prioridade para nós aqui. Então, o texto base, ele trata de uma forma genérica, por isso que ele coloca transporte público de alta capacidade. Então, o que a gente entende de transporte público de alta capacidade? É o transporte que vai atender a população, vai atender a demanda que nós temos hoje. Eu vejo que em Jacareí nós temos um transporte público bom e nós temos que aprimorar em termos de abrigo, de algumas linhas, porque a cidade está crescendo, a população cresce a cada dia, então cresce o número de usuários do transporte público. E eu acho que nós tivemos em junho uma movimentação da população, os movimentos populares, justo. Por quê? A turma quer pagar, mas quer pagar por um transporte bom, né? Você paga com gosto quando você também é bem atendido. Mas é uma luta constante, é um aprimoramento constante. Mas Jacareí está no caminho. Eu acho que Jacareí, a gente tem ônibus adaptados, a gente tem ônibus com ar-condicionado. Então, como eu disse, a gente não pode fugir dos problemas, mas a gente também tem que apontar os ganhos que nós tivemos nos últimos anos. Agora, baseados até nisso, eu pergunto ao senhor o seguinte, uma coisa que é uma realidade também em muitos municípios, que muitos gestores tratam desse problema e divulgam também para que a população conheça essa realidade, que existem algumas campanhas de alguns grupos não governamentais incentivando também a consciência para esse assunto, que é com relação, não é nem a questão de você não ter um transporte de qualidade na cidade, mas também porque a economia deu um salto muito grande e hoje, basicamente, quase todo brasileiro tem acesso a ter um automóvel. Isso também, como gerir ou como partir de um princípio de conscientizar e fazer na parte
digamos, pública, né, administrativa, algo para que a cidade comporte também essa parte de mobilidade urbana dentro dessa nova realidade que nós temos com a economia do jeito que está? Acho que a gente pega aí o tema de econômico, né, de desenvolvimento econômico do país, e realmente a gente vê as classes denominadas C e B subindo bastante, e a D e a E subindo mais ainda, porque nós tiramos praticamente mais de 40 milhões no estado de miserabilidade. E nós temos ainda 25 milhões. Por isso que nós temos o programa Bolsa Família, que isso é muito importante para o país também. Só que com a elevação da renda da população, obviamente, eleva-se também a qualidade, e a qualidade está atrelada no conforto. As pessoas querem conforto. Se você perguntar para qualquer pessoa usuária do transporte coletivo se ela deseja ir com um ônibus ou de carro, ela quer ir de carro, porque é o conforto. Mas não quer dizer que isso esteja certo, porque, na minha opinião, nós temos que cada vez mais fomentarmos o uso do transporte público coletivo, para que a gente desafogue as nossas vias, estimular também o uso das bicicletas. Então é uma luta constante, porque em Jacareí, Daniel, nos últimos tempos, a gente subiu aí praticamente em 3 anos de 20 a 25% no número de automóveis. Nós estamos chegando a 140 mil automóveis. É mais de um veículo a cada 2 habitantes. Eu ia comentar sobre isso agora. Hoje nós temos 72 mil casas em Jacareí e temos 140 mil automóveis. Ou seja, então, basicamente 2 carros para cada. 2 carros em cada casa, independente da questão financeira da família. Ela tem carro na garagem. Então fica difícil. Então nós temos que incentivar sim a usar o transporte público. Ainda mais Jacareí, que ela é compacta no sentido, principalmente o centro da cidade. Temos sim que fazer um trabalho, claro, em cima dos ônibus. Conscientizar os moradores a sim utilizar ônibus. Abrir mais ciclovias, ciclofaixas, para que possamos sim diminuir o fluxo de carro dentro do centro. Mas eu volto ainda nessa questão do nosso plano diretor. Porque eu posso falar com muita propriedade, porque trabalhei no executivo, acompanhei o surgimento do primeiro plano diretor com o Estatuto da Cidade, né, em 2001, e nós temos um plano diretor muito bem detalhado. E por que isso é importante? Porque ele faz com que a cidade abra, com que a cidade se expanda de uma forma que não sobrecarregue o trânsito, né, Paulinho? Então, a gente começa a escoar o trânsito de forma diferente e dando condições também para que as pessoas usem outros meios de locomoção. Agora, uma questão também, bem colocada pelos senhores, mas a participação no controle social com relação dos conselhos participativos, com relação junto à população. Porque ainda mais que, é uma realidade, né? Ainda mais que todo governo trabalhe para poder sanar essas questões que envolvem a população, existe a questão social também de conscientização, por exemplo, como foi citado aqui, da população entender suas necessidades e vencer a questão simplesmente do próprio conforto, do ego em si. Como trabalhar essas duas questões, né, para que não se pese mais uma, ou colocando a responsabilidade apenas no governo, ou então na questão social, que é uma questão meio que educacional, né, ou reeducacional da população. Como mesclar isso de uma forma palpável e viável para que os dois trabalhem de forma equilibrada? A palavra controle social ela aparece diversas vezes aqui no texto base. Porque a gente tem que ter nas discussões, até por isso que tem os movimentos populares participando, os sindicatos, né, os trabalhadores, as entidades de classe, todos fazendo parte de uma discussão para que tenhamos o controle social. E esse controle social eu traduzo da seguinte forma: é você ouvir aquele que sofre na pele, aquele que está sentindo o problema. Porque quem está numa situação confortável, que está num carpete com ar-condicionado, ou que às vezes pega o seu helicóptero,
Para ele não está tendo problema nenhum, mas vai andar lá embaixo, vai com o povão para ver o problema de moradia, né? O problema de locomoção, de acessibilidade e mobilidade urbana. Por isso, Daniel, o que foi feito através dessa portaria interministerial foi dar direito à voz e voto a todos, desde o poder público, na esfera federal, estadual e municipal, até os movimentos populares. Nós tínhamos lá, né, Paulinho, 4 segmentos dos movimentos populares. Então esses segmentos tinham uma força muito grande, porque eles tinham até mais voto do que todos os outros segmentos. Então quando a gente vê que no texto base nós tivemos algumas alterações e uma supressão, você pode ter certeza, contou muito com os votos dos movimentos populares. Isso sim é fazer o controle social. Muito bem, você está assistindo ao programa Questão de Ordem, nosso tema de hoje, falando sobre a 5ª Conferência Nacional das Cidades, onde foi tratado sobre a reforma urbana. Recebendo aqui os vereadores delegados desta 5ª Conferência, Hernani Barreto, do PT, e Paulinho do Esporte, do PMDB. A gente faz uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Questão de Ordem.